Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, um lugar onde a informação é sempre um remédio precioso. E no episódio de hoje eu tenho uma pergunta preciosa para te fazer. O que é saúde para você? Você sabe? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a definição de saúde seria exatamente essa: é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Essa pergunta é feita no mês de abril, o mês onde a gente comemora no mundo todo o Dia Mundial da Saúde. Então é hora, é tempo da gente falar sobre isso e quem vai responder essa e outras perguntas importantes é a nossa convidada desse episódio, a doutora Fânia Cristina dos Santos, geriatra, especialista em dor e também professora da Unifesp em geriatria e gerontologia. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Alegria imensa recebê-la aqui. Tudo bem, Fernanda? É um prazer, é tudo meu estar aqui. Alegria imensa, doutora. Puxa vida, uma pergunta que parece simples, mas ela é tão ampla, né? O que é saúde, né, doutora? Sim, é uma questão tão importante hoje, né? O mundo está envelhecendo e não adianta envelhecer só cronologicamente, né? Mais tempo de vida, precisa ter qualidade de A vida, gente vai viver mais, é né? fato. Sim, com certeza. Agora tem que saber como. Isto, se é com qualidade ou sem qualidade, né? Então a gente tem que estar muito atento aí a aspectos, né? Como você mesmo colocou, não é ausência de doença. Você tem que ter outros aspectos para estar cuidando para ter saúde. Por exemplo, a questão mental, né? Os estresses de hoje em dia, as questões sociais, né? Das pessoas estarem cada vez menos com tempo livre, estão mais ocupadas em trabalho, São preocupadas em se preocupar com alguma coisa, né, doutora? A senhora é geriatra, né, doutora? E a gente fica sempre pensando quando é que começa o início da trajetória do paciente com a geriatria. Tem uma data? Tem uma marca, uma idade? Você sabe que nos perguntam muito sobre isso, né? Na verdade, a geriatria, propriamente dita, ela aqui no Brasil, a pessoa idosa, né, começa a partir dos 60 anos. Porém, o envelhecimento não começa aos 60 anos. 60 é o direito à vaga, ali no estacionamento, né? Exatamente, exatamente. É assim, é como se está definido que, daqui para frente as coisas vão complicar mais, mas o envelhecimento já começou lá atrás. A gente sabe que a gente atinge o máximo da nossa, força, né, da questão de envelhecimento já começa a partir dos 20 anos. Então no 20 anos até 30 anos existe aí um platô. A partir dos 30 anos, realmente, a questão é diferente. Então, eu não posso ficar pensando que eu vou ter um envelhecimento bem-sucedido futuramente se eu não começar com esse olhar de alguns cuidados das, como você disse, saúde física, mental, social e também hoje a gente fala do espiritual, né? Precisamos começar isso cedo, a partir dos 30 anos. Então, o paciente procura o geriatra, por exemplo, no nosso serviço público de geriatria, e os pacientes com menos de 60 anos, eles não conseguem fazer a sua inscrição para esse acompanhamento lá. Mas nos consultórios, eu tenho muitos pacientes de 30 anos, 40 anos, né? Então, tem que se procurar É essa cuidados cedo. prevenção, né, que envolve todo esse cuidado, né, para você começar a pensar no que você vai ser amanhã. E na verdade a gente tem essa pergunta de ouro aqui nesse episódio: o que você pode fazer hoje para viver melhor amanhã? A lista é imensa, né, doutora? Muitos aspectos, né, porque como a gente falou de várias dimensões, né, na dimensão se você colocar nessa dimensão de saúde física, dentro da dimensão de saúde física, a gente tem várias outras dimensões, cardiovascular, músculo esquelético, metabólico, né, a questão metabólico e junto aí a gente já engancha a questão hormonal, principalmente das mulheres, né, que acabam tendo envelhecimento um pouco mais precoce, um pouco mais rápido que os homens, né, porque a andropausa, ocorre em torno de 70 anos, enquanto as mulheres na menopausa, a partir de 40 anos, já começa a ter aquele declínio maior da sua saúde. Doutora, é interessante a gente falar de menopausa e andropausa, porque isso define datas diferentes, até mesmo de vida, né? O homem vive menos, embora a andropausa comece mais tarde, mas ele tem uma
qualidade de vida, até de frequência ao médico, que é menor do que das mulheres, né? Sim. É muito diferente a frequência com que os homens vão aos médicos do que as mulheres, até porque as mulheres procuram os check-ups ginecológicos, anuais mais precocemente, né. Os homens, eles não fazem acompanhamento, quando chegam para nós na geriatria, acaba tendo muito mais problemas que nós precisamos estar resolvendo. Por outro lado, as mulheres, né, por conta da menopausa, né, então começa o envelhecimento mais precoce, né, existe um aceleramento do envelhecimento ali, e as mulheres, elas acabam perdendo a proteção estrogênica, né, que é uma proteção para a saúde cardiovascular, até mesmo para a saúde mental. Quando a gente fala de saúde do coração, as mulheres acabam sendo as maiores vítimas, porque acabam perdendo ali, aí também tem uma série de cuidados que elas precisam ter. Mas é fato que no consultório urológico, existem muitas mulheres que estão ali puxando seus maridos, eles vão quase que laçados, né. E no consultório ginecológico não tem nenhum homem acompanhando, não estou dizendo que não tem, estou dizendo que é muito mais difícil ver, né. Sim, com certeza. E mesmo os homens, quando nos procuram, né, os geriatras estão sempre ali com as esposas. É aquilo que Sempre. você falou, as esposas que levam, senão também não iriam. É interessante, né, que esse cuidado faz toda a diferença com tudo que a gente está dizendo, vamos viver mais. Essa é a informação relevante que a gente tem aqui no Diálogos de Saúde. Mas temos que saber como, né, doutor? Vamos viver mais, mas vamos viver com qualidade de vida. Sim, sim. Aquela diferença entre envelhecer é para todo mundo, mas amadurecer não é para todo mundo. Amadurecer é cuidar da saúde, amadurecer é entender o processo, amadurecer é ter consciência dos seus processos, o que você precisa comer, o que você precisa beber de água, de líquido, para viver melhor, né, doutora? E o autoconhecimento hoje para a saúde é um pilar muito importante. Exatamente. E tudo passa também pelo movimento e pela informação desse movimento. A gente tem uma das informações que a gente tem várias aqui nesse episódio. Olha só, as panturrilhas são o nosso segundo coração. Cuide bem delas, cuide bem das suas panturrilhas. Quando a gente fala de autocuidado, a gente tem que falar de movimento. Quando a gente fala de movimento, tem que lembrar das panturrilhas, doutora. A panturrilha não funciona sozinha se você ficar parado, você precisa ter a movimentação. Vou me movimentar mais uma vez aqui, movimentando as minhas panturrilhas, porque elas estão bombeando o sangue de volta para o coração. O sangue desce, as panturrilhas mandam o sangue para cima. Sim. E é esse movimento que vai fazer a vida acontecer de fato, né? Questão de inchaço nas pernas, né. Inchaço nas pernas, por quê? Porque a panturrilha está trabalhando pouco. Então, se você tem uma panturrilha forte, tem um sistema circulatório bom, você também não vai ficar inchado, né, porque você vai estar, conseguindo ter uma drenagem melhor do sangue da periferia para o centro, e aí ter a sua, né, a questão da diurese, aí todas as funções fisiológicas. E esse conjunto de exames, a gente poderia enumerar aqui alguns, uma série de exames que seriam fundamentais para a gente ter com rotina, para colocar meio como regra. Eu gosto muito daquela ideia de fazer esses exames, pelo menos no dia do seu aniversário, que é um presente que você se dá para mais um ano de vida com saúde, com essa bênção de ter saúde, né. Olha que legal essa ideia, né, do aniversário. Não é bacana? Gostei, porque assim, as pessoas precisam procurar por atendimentos, né. Muitas vezes elas acham que estão bem, porque elas não estão apresentando uma doença, mas como nós falamos, né, saúde não é só não ter doença, né. Não é a ausência das doenças. Exatamente. Então, precisa cuidado. E aí, qual o check-up? Quando está fazendo? Então, começar o envelhecimento, a gente já tem que ter alguns cuidados. E esse check-up nosso, as orientações que nós damos em relação a alguns exames, vai depender muito da faixa etária e também do gênero do paciente, né. Doutora Fânia, sobre essa questão muito interessante, é o tema do nosso Mitos e Verdades, o nosso quadro, olha só que interessante. Olha a frase que a gente tem no telão. Se eu me sinto saudável, eu não preciso fazer exames anuais. Mito ou verdade? Mito ou verdade, doutora Fânia? Mito, né. Se eu me sinto saudável, eu devo fazer exames anuais? Sim,
Por que isto? Porque existem muitos quadros ocultos. A pessoa pode se sentir bem, mas ela pode estar com algum déficit, por exemplo, déficit hormonal, hormônio da tireoide, né? O paciente pode se sentir, no caso de um hipotireoidismo, sentir que está com sonolência, memória mais fraca, e isso ele pode interpretar como um cansaço e, na verdade, é um déficit de hormônio. Então, precisamos sim estarmos fazendo avaliações precoces de glicemia, de colesterol, de eletrólitos, de hormônio, tudo isso precocemente. Muito importante também fazer o que eu vou fazer mais uma vez aqui nesse episódio, a caminhada, o movimento. O Brasil tem números assustadores na inatividade física. Doutora, olha só aqui. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 47% dos brasileiros não realizam atividade física de forma regular. Quase metade dos brasileiros. Isso representa 12% por doenças crônicas em todo o país. São aquelas mortes evitáveis, doutora. Quase metade da população não tem atividade física em nível suficiente. Sim. E isso é tão importante, né, para a saúde em geral, para a vida, é necessário essa questão de movimentação. E não só movimentação, como exercício, porque são duas coisas diferentes. Movimentar-se é importante, muito importante, mas o que a gente tem de recomendação hoje como promoção à saúde são exercícios físicos. O que a Organização Mundial de Saúde hoje recomenda em termos de exercícios aeróbios, né, exercícios que envolvem fôlego, caminhada, por exemplo, 150 minutos de exercícios aeróbicos na semana. Isso para prevenir os eventos Não é cardiovasculares. tanto. Isso Seria é distribuído entre a semana. 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Você acha muito? Então imagina, você vai ficar só 30 minutos na internet, só 30 minutos com o celular, levantando o dedinho para cima e para baixo, arrastando a tela. É muito pouco. Então por que não pode ser para atividade física? Sim, Mas caminhadas. mas é importante fazer um parênteses, porque isso também faz parte da realidade de muitas brasileiras, de muitos brasileiros que não têm tempo para atividade física. Não tem tempo, a vida é muito atribulada, doutora. O que falar para essas pessoas? Como é que elas podem colocar esse movimento no dia a dia? Ótima questão, porque a gente Já ouviu isso no consultório? muito, muito, muito. E aí a gente orienta a movimentação. Você sabe que essa questão até tecnológica, e eu acho bem interessante das pessoas falarem dos passômetros, né? Colocar, eu preciso ter um número de passos por dia para estar bem. E é verdade, as 10.000? pessoas o que que nós temos, a verdade, 10.000, as pessoas estariam muito bem, é o que a gente quer. Mas se pelo menos as pessoas tiverem 4.000 passos por dia, A senhora isso facilitou demais a vida. pelo menos isso em relação Passos. a gente buscar os 10.000 passos, mas os 4.000 passos, para você pelo menos não colocar o paciente como sedentário. Porque o sedentarismo hoje ele é fator de risco não só para doenças cardiovasculares, que mata muito no mundo inteiro, a principal causa de morte no mundo inteiro, mas nós sabemos que o sedentarismo hoje é fator de risco para demência. Poucas pessoas sabem, mas ser sedentário aumenta a sua chance de demenciar com o envelhecimento. Trocar a escada rolante pela escada física, né? Sim, Na medida do possível, descer do ponto de ônibus ali 2, 3 ponto pontos antes. antes, né. Esse movimento, ele pode fazer parte do dia a dia. E em casa a gente orienta muito para as pessoas. Você fica andando dentro de casa, fica fazendo volta, andando, né? Tá movimentando as panturrilhas, a gente já mostrou aqui, nosso segundo coração, né. Exatamente. A questão é movimentar-se. Movimentar. A gente está falando de cuidado, a gente está respondendo aqui o que você pode fazer hoje para viver melhor amanhã, e aí a gente entra na parte da alimentação. Aí a gente vai chegar numa área muito importante também. E aí eu queria chamar a nossa reportagem, porque tem uma informação relevante para a gente continuar a nossa conversa. Vamos acompanhar? Você é o que você come. A gente já sabe que o consumo alimentar tem sofrido muitas mudanças nos últimos anos. A vida corrida e a ingestão cada vez maior de produtos ultraprocessados, baratos e acessíveis têm relação direta com toda a nossa saúde. E um alerta é que a obesidade pode atingir 50% das crianças e adolescentes no Brasil em 2035,
se medidas não forem tomadas. Tudo o que consumimos e o que deixamos de consumir é um indicador essencial de qualidade de vida. Doutora Fânia, esse número é muito assustador. Em 2035, que é muito perto, a expectativa de 50% das crianças e adolescentes brasileiros obesos. Isso significa que jovens obesos, adultos obesos também, Idosos obesos. idosos obesos, uma qualidade de vida muito prejudicada. Sim, porque a obesidade, ela hoje é um problema grande, né, e tem que ser visto isto em idades menores, né, não esperar isso para o envelhecimento, e não só por causa dessa questão que é importante cardiovascular, mais uma vez, né, que sabemos que a obesidade é um fator de risco cardiovascular, para as mortes por questões cardíacas e cerebrais. Mas precisamos lembrar de uma coisa que eu vejo muito no consultório, a questão da obesidade e a questão do aparelho músculo-esquelético. A obesidade é um fator de risco para problemas em coluna, para problemas nos joelhos, para problemas nos quadris. Então, isto é um fator importante também para o envelhecimento não cursar com sofrimento e com dor. E a comida, ela tem um papel completamente devastador se ela não for bem administrada. Hoje a gente desembala muito mais do que descasca. Existem muitos erros alimentares, né? As pessoas estão comendo muitos alimentos ultraprocessados, muito açúcares. E uma coisa que as pessoas desconhecem e eu acho muito importante estar mencionando aqui: o idoso precisa de proteína. Proteína. 1,0 a 1,2 gramas por dia de proteína é muita coisa e as pessoas não estão comendo isso. Trocando por É, carboidrato. estão trocando por carboidratos e gorduras. Aqui no Brasil, os estudos hoje com a população que envelhece mostram que o hábito do idoso, da idosa no Brasil, não é jantar. Eles tomam um café, um leite e uma bolachinha, um pão. O que tem de proteína aí no café com leite? Pronto, tem nada de proteína. Então, há necessidade hoje para o envelhecimento, há necessidade de um maior consumo de proteína. E aí entra naquela questão que as pessoas falam: ah, não é bom ficar comendo carne. Tá, depende da carne que você vai estar escolhendo, carnes magras, porque são os alimentos que mais têm proteína. Em quantidade, sim. Então, a população precisa conhecer sobre isso, sobre alimentar bem. Eu acho que falta ainda informação nessa questão. Conhecer o seu metabolismo, o seu funcionamento, porque aí você vai conhecer também o que está faltando e como você pode suplementar, como é que você pode complementar essa informação necessária que seu corpo precisa. A informação e a formação desses nutrientes, né? Às vezes é preciso suplementar, né? E é isso que a população precisa saber. A população precisa saber que nós temos hoje como fazer essas suplementações. Em relação a cálcio, eu não tomo leite e é necessário o cálcio para os ossos, principalmente para a mulher, né, ali na menopausa, quando começa esse envelhecimento esquelético, e aí, não tem tolerância. Nós temos uma saída para isto. Nós vamos para suplemento. Eu não gosto de comer carne porque eu não gosto, não faço boa digestão ou quero um hábito de vida, eu quero ser vegetariano. Tudo bem, a gente respeita isso, mas nós temos que ter as compensações em relações a isso, entendeu? E o médico que está apto a ajudar, os nutricionistas estão aptos a dar essa orientação desse equilíbrio. Com relação à alimentação, a gente tem uma frase ótima no nosso Mitos e Verdades nesse episódio, doutora. Eu vou para o telão. Beber água durante as refeições engorda. Mito ou verdade, doutora? Mito. Não é verdade. Não é bom tomar água durante as refeições por causa da questão de digestão, porque aumenta a chance de ter refluxo quando toma muita água à refeição. Mas dizer que isto é uma questão de engordar, isso não é verdade. Com relação à água na refeição, ao líquido na refeição, muita gente acha que pode ajudar na própria digestão. Isso também, eu vou até complementar mais um mito e verdade aqui. Porque ali um suquinho, refrigerante nem vou falar, mas
Sim, o que a gente fala que, assim, a hidratação na hora da refeição não é um bom horário para escolher para hidratar-se. A gente deve se hidratar o dia todo, mas na refeição você já está adquirindo alimento, não tem problema de você estar tomando um suco menos calórico ou tomando água ali em pequena quantidade. O que não pode é ter excesso, porque isso vai dificultar a digestão. Doutor, agora a gente entra numa outra seara, um outro capítulo para falar sobre saúde mental. Saúde mental é muito importante. Aliás, cada vez mais as pessoas não dividem as formas de saúde. A saúde é uma coisa só, mas falar de saúde mental é importantíssimo para a gente falar de bem-estar, de qualidade de vida, de longevidade também, não é? Sobre isso a gente tem a participação da nossa reportagem com uma informação importante. Vamos conferir? A saúde mental é um pilar da medicina preventiva. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, mas muitas vezes esse cuidado é negligenciado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 14% das mulheres e 7% dos homens têm diagnóstico de depressão no Brasil. A boa notícia é que uma pesquisa com cerca de 58 mil brasileiros adultos, feita ao longo de 14 anos, revelou que mesmo níveis baixos de atividade física melhoram sintomas depressivos. Pequenas caminhadas ou até mesmo um deslocamento ativo para o trabalho podem ter participação na redução do risco de depressão em adultos. O exercício aciona proteínas essenciais para a neuroplasticidade e formação de novas conexões neurais, melhora a cognição e melhora a ativação do cortisol. Olha que interessante, né? Como a gente pode reagir às adversidades da vida, né? E se na outra participação a Júlia Bandeira disse que a gente é o que a gente come, a gente também, de alguma forma, é o que a gente pensa, doutora. Sim, concordo plenamente. A gente é o que pensa. Pensamentos positivos. Como isso é importante para a saúde mental. A saúde mental hoje, ela precisa ser melhor cuidada. Dentro da visão clínica da senhora tem pacientes que começam esse processo de movimento e vão entendendo: "Doutor, eu melhorei. Doutor, eu dei uma volta no quarteirão e consegui, encontrar minhas próprias respostas imunológicas", seja lá o que for. Sim, os pacientes que nos procuram, assim, são 2 coisas que a gente precisa estar falando em relação a ter uma saúde e vislumbrando, assim, o envelhecimento, né. São 2 questões que são fatos fisiológicos que vão ocorrer. Um em relação à imunossenescência, né, que é a redução da imunidade com o envelhecimento, tá. Então por isso que com o envelhecimento tem mais chances de ter algumas infecções, maior chances de ter os tumores, cânceres, né, porque a imunidade, a nossa imunidade, ela vai perdendo a sua capacidade plena de limpeza, por exemplo, de células malignas. E outro fenômeno é a inflamação. Você sabe que com o envelhecimento está relacionado a uma inflamação que nós chamamos de inflamação do envelhecimento de baixo nível. Ser sedentário, por exemplo, ou não ter uma alimentação boa, por exemplo, faz com que a inflamação do corpo seja aumentada. E se a inflamação estiver aumentada, vai piorar a saúde, vai piorar o envelhecimento, vai ter um envelhecimento mais rápido. Então, essa questão de que precisamos cuidar para esse envelhecimento em relação à saúde, de ter menos inflamação no corpo e ter também uma imunidade melhor, várias coisas precisamos fazer, inclusive cuidar da saúde mental. Quanto mais estresse, menor é a capacidade imunológica do nosso corpo e mais inflamado as pessoas ficam. Puxa vida, isso altera também até as nossas escolhas alimentares, né. Quando a gente está estressado, a gente vai procurar alimentos de uma absorção mais rápida, Açúcares que dão açúcar, mais prazer, né, que são alimentos que causam corte maior. glicêmico, né, doutora? Sim, mas É, precisamos saber disso, que não podemos, né, sim. não podemos, precisamos buscar
alimentos mais saudáveis, ter uma vida mais saudável, ter uma mente, pensamentos melhores. Pensamentos positivos, uma agenda positiva. Queria te convidar, você que está acompanhando a gente, faça isso. Faça uma atividade física, dê uma volta no quarteirão que seja, suba 1, 2, 3 andares de escada e perceba o que acontece com o seu corpo. É uma sensação que só pode melhorar, que está sendo causada e provocada por você mesma, por você mesmo. É uma experiência que tem que ser colocada em prática, né, doutora? E a gente vê isso no nosso dia a dia mesmo, né? Exemplos de pacientes que resolvem, não, agora a minha vida vai ser diferente. Agora entramos em 2025, vou ter uma vida mais saudável, vou começar a me alimentar melhor, vou fazer exercício. E aí o paciente volta te falando, realmente aumentou com o meu exercício, eu estou dormindo melhor, aumentou a minha disposição, melhorou a minha concentração. Que legal. Nós já estamos em abril. Esse episódio comemora o Dia Mundial da Saúde. Suas listas lá do ano novo estão em dia? Como é que tá, né, doutora? É uma boa pergunta, né? A gente tem uma participação agora, uma frase, na verdade, no nosso quadro Mitos e Verdades. É possível combater o estresse apenas dormindo mais. Mito ou verdade, doutora? Mais uma vez, mito, tá? Porque dormir mais não significa que você está tendo uma qualidade do sono boa, né? Então, horas dormidas não significa que você está ali desestressando porque está dormindo mais. A questão não é essa, é ter sono, dormir sim, quantidade de sono suficiente para um restauro, mas é importante ter qualidade de sono. Diminuir o estresse para ter sono mais profundo e melhor. Com relação ao sono, é muito importante nesse episódio a gente falar sobre isso. A insônia também acomete uma quantidade imensa de brasileiras e brasileiros, e essa atenção ela precisa ser tomada, principalmente quando a gente caminha para o amadurecimento, né, doutora? A gente vai dormir menos quando envelhece? Sim, isso é verdade. Quando se envelhece, o corpo precisa de menos horas de sono, tá? Só que tem uma questão, existe uma individualidade aí, pessoas que se sentem bem com menos horas dormindo, outras precisam mais. Mas a questão maior que a gente tem levantado hoje não é só isto de dormir mais ou menos, mas é dormir com qualidade. Tá? O que é dormir com qualidade? Por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, ela dormiu com a cabeça muito cheia, ela tem aquele sono que acorda toda hora. Isso é um sono restaurador? Não é. No dia seguinte, essa pessoa vai se sentir cansada. Então, estar cansado, né? E pode significar a questão do estresse, está trabalhando muito, mas pode significar que essa pessoa não está dormindo bom, não está dormindo bem, De forma está adequada. dormindo horas que ela está acostumada, mas não com sono com qualidade, porque ela está muito estressada. Doutora Fânia, chegou a hora então do nosso prosa de consultório, aquela hora boa, onde a gente conta um caso, quer dizer, a senhora conta o caso, né? De tudo isso que a gente falou, que a senhora viveu no consultório, que a senhora entendeu essa história toda através de um paciente. Acho que essa deve ser a maior satisfação de um médico, perceber como o ensinamento do médico reverbera na vida do paciente, essa troca muito positiva. Prosa de consultório de hoje tem a participação da doutora Fânia Cristina dos Santos, que é geriatra, ela é especialista em dor, mas é também professora da Unifesp, professora de geriatria e gerontologia. A gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre atitudes que a gente pode ter hoje para viver melhor amanhã. E a prosa de consultório de hoje fala exatamente sobre isso, doutora. Sim, é interessante, alguns casos que a gente acompanha e de êxito, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente de 42 anos, nova, mas começou um quadro de climatério mais precocemente, né? Que é aquela alteração antes da menopausa, aquelas disfunções que tem de fadiga, de A insônia. perimenopausa. Isso, é uma perimenopausa. Quando os hormônios começam a declinar, já acontece alguns sintomas
físicos, né? E dentre esse, questões de humor, questões de sono, né? Os pacientes queixam muito de insônia, queixam que estão aumentando o peso, né? Então, essa paciente minha me procurou, que ela precocemente, né? Porque eu com 42 anos, e já se queixando disso, que ela já andava mais deprimida, e como é que ia ser o envelhecimento. E aí, a orientação para ela de hábitos saudáveis. Então, começamos a falar desde uma alimentação saudável, hábitos em relação a dormir, né, à noite, ficar mexendo no celular à noite, aquela luminosidade, isso vai atrapalhar para as pessoas terem aquele rebaixamento para pegarem no sono, né. Então tem que ter aquele desligar da mente mais precocemente. Então foi dada essa orientação para ela, foi dada a orientação de exercício, e a paciente começou com caminhadas. E aí, com a caminhada, ela começou a se sentir mais, desestressada, porque ali na caminhada ela estava com pensamentos melhor ali durante a caminhada. Ela estava respirando um ar puro, ela estava vendo plantas no meio do caminho. Conectando com ela mesma. Exatamente. E aí foi tomando gosto pela questão, foi tomando gosto, né? E depois ela, além da caminhada, ela começou a associar atividades anaeróbicas relacionadas à musculação, que também é muito importante. E aí ela se sentiu melhor, desestressou. Então, por conta disso, uma coisa foi puxando a outra. Quando ela volta comigo ali, depois de 2, 3 meses, ó, curto período de tempo, era outra pessoa falando, era outra pessoa, sabe? Até a conversa, a maneira como a pessoa estava se reportando a mim em relação à sua saúde, não aquilo que parecia que não tinha jeito mais. Uma pessoa de 42 anos achar que não tem jeito mais, entendeu? Então não pode, a gente é capaz, nós podemos mudar. Aos 40, aos 50, aos 60, 70, sempre é tempo de mudança. Doutora, muito obrigado, foi uma alegria tê-la aqui, sempre bem-vinda, adoramos a participação, foi muito bacana. Como a gente sempre diz aqui, a informação é sempre um remédio precioso e importantíssimo, né, doutora? Sim, muito obrigada, eu que Muito obrigado. agradeço, e poder contribuir com informações, que é tão importante, né, o conhecimento, que é um pilar de um envelhecimento bem-sucedido. Muito bacana, muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até o próximo episódio do nosso Diálogos de Saúde. Até lá.